bem? Sejam bem-vindos ao canal no YouTube, o nosso canal Sérgio S. Bento, tá bom? É com alegria que eu estou aqui para mais um programa, Jesus, a sua única solução, tá bom? Hoje eu quero ter uma mensagem muito especial para falar com você que está aí me assistindo e ouvindo, tá bom? Hoje eu dei como título da mensagem que hoje é o seguinte: mesmo com Jesus, a gente tem que fugir. Tem gente que diz o seguinte: eu estou com Jesus, não vou fugir. Eu estou com Jesus, eu não tenho medo. Você é desses que acha porque está com Jesus, você não tem medo de nada, de ficar doente, de contrair o Covid, então você não toma vacina, você não tem medo de ser roubado, assaltado, você não tem medo de nada, porque você tem Jesus. E Jesus te protege de tudo e acabou e pronto, e nada, bala perdida não te atinge. Você é assim? Bom, hoje é sobre isso que eu vou falar. Mas o título da mensagem é: lembre-se disso, por favor. Mesmo com Jesus, a gente tem que fugir. Para isso, antes de entrar na mensagem aqui, eu quero fazer uma leitura bíblica e se você puder me acompanhar, tá bom? É Mateus capítulo 2, do verso 13 ao 15. Vamos lá. Assim diz o texto: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor e por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O verso 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, peraí, deixa eu ver aqui. 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse para ele: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Tá bom? Então vamos lá, gente. O contexto aqui é a visita dos magos ao menino Jesus, ao bebê Jesus. Avisado por Deus, os magos vão embora e não retornam a Herodes como havia prometido. Eles diziam lá, quando eles estavam procurando onde a criança estava, o menino estava, eles falaram, e Herodes diz: quando você achar, você me avisa, que eu também quero ir lá para adorá-lo, essa criança, tá bom? Só que os magos não fizeram isso, eles vão por outro caminho, e aí o Herodes, o grande, fica muito furioso e decide matar todos os meninos de Belém e arredores. Por isso Deus avisa José para que pegue Maria e o bebê Jesus e fuja para o Egito. Veja que o bebê Jesus representava uma ameaça real para Herodes, o homem mais poderoso daquela região. E o mundo não será mais o mesmo depois desse bebê. A pergunta que fica: quem é esse bebê? Esse bebê poderoso? Vocês lembram do projeto divino que Deus tem? No projeto divino de Deus, ele e o homem têm um relacionamento de amor, de liberdade, de obediência. Era para ser assim eternamente, mas o que acontece? O homem desobedece a Deus e cai. O projeto divino é abortado temporariamente, mas Deus vai intervir para restaurar
o seu projeto. Aí a gente vê em Gênesis 3,15, é a promessa divina de que a cabeça da serpente seria esmagada pelo descendente da mulher, o Messias, o Salvador, na pessoa de Jesus. O que vem agora a seguir é a história humana. E dentro dessa história humana é que Deus constrói o enredo da sua história de redenção do homem que havia caído. Deus escolhe um povo e vai viver com esse povo uma história, um relacionamento que tem como objetivo principal trazer o Messias, o Salvador, ao mundo. Detalhe: eis aqui o motivo porque a história do povo judeu tem importância para mim, somente por causa de Jesus. A história de Israel, narrada lá no Antigo Testamento, tem a ver com essa semente. O nascimento de Jesus é o cumprimento dessa promessa. É por isso que o Antigo Testamento, a história de Israel, me interessa. Do contrário, não me interessaria. E eu não me interesso pela história da Alemanha, da Holanda, de Portugal, dos Estados Unidos. Tá bom? Em Apocalipse 12, continuando aqui, João relata a batalha da encarnação. É lindo aquele texto lá. Para que isso aconteça, vai haver muita luta. Como pano de fundo, temos uma batalha espiritual, envolvendo as forças espirituais do mal e as forças espirituais divinas. Mais à frente, aqui, num primeiro plano, temos o homem e a história humana como campo de batalha. Bom, a promessa de Deus de que a cabeça da serpente seria esmagada fala da vinda do descendente da mulher, que aconteceu há 2000 anos atrás com a vinda do Messias na pessoa de Jesus e da sua vitória na cruz. O golpe mortal foi dado, o reino de Deus chegou e continua chegando, e em breve ele será pleno. Veja a importância do bebê Jesus, o destino do mundo, da salvação do homem, do projeto de Deus estava sobre os ombros do bebê Jesus. Por isso, o ódio e a perseguição contra ele e também contra todos os que o seguem. Tá bem? Então, que você entenda isso daí e já vai estar de bom tamanho. Quando ocorrer alguma perseguição na sua vida, você já vai saber o porquê, tá bom? Agora, aí entra a questão das implicações da gente ter esse bebê, Jesus, na nossa vida, como foi no caso de José e Maria. Duas coisas vão acontecer como marca na vida daqueles que têm Jesus na sua vida: perseguições e livramento. Livramento e perseguições. Antes de eu falar um pouquinho detalhadamente sobre esses dois pontos, perseguição e livramento e perseguição, eu quero fazer um comentário aqui. Ter Jesus não deve ser motivo para arrogância, tá bom? Saiba, Jesus não tem nada a ver com gente arrogante, com violência, com ódio, com guerras. Jesus não tem nada a ver com isso. Que isso fique bem claro para você. Porque tem um Jesus aí dos evangelhos apócrifos, um menino dos evangelhos, o menino Jesus dos evangelhos apócrifos, parece que tem até o filme dele agora já. Esse menino aí é danado, viu? O menino daí não é fácil enfrentar esse menino aí, não. Né? Agora, imagine que se José e Maria pensassem assim: poxa, nós temos esse menino aqui, esse é poderoso, a gente sabe que ele é o Salvador, né? Deus está mandando a gente para lá para o Egito, fugir. Nós não vamos fugir, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos enfrentar Herodes, ele que venha. Esse menino aqui é poderoso. Então, cuidado com essas coisas, pelo amor de Deus. Ter Jesus não é motivo para arrogância, para briga, para violência, para guerra, como tem acontecido no nosso mundo, feito em nome de Deus. Todas
essas coisas horrorosas e feias, que não tem nada a ver com Jesus, tá bom? E eu quero até fazer um questionamento para você. É assim a sua espiritualidade? Você está disposto a brigar, a odiar, a provocar, a insultar? A gente está vivendo um momento muito delicado, muito triste no Brasil, onde a gente vê pessoas que se dizem de Deus envolvidas em ódio, em violência, em perseguição, em briga. Não tem nada a ver com Jesus isso daí. Eu quero que você saiba disso, tá bom? Vamos lá então agora falar sobre a perseguição e livramento, tá bom? Se você tem Jesus, saiba, perseguição é o que te espera. Mesmo que Jesus, esse menino, seja o príncipe da paz, o que você vê? Ele é perseguido. Veja que Jesus não é perseguido porque ele provoca Herodes. Ele quer tomar o trono, o poder. Não, é que Herodes está paranoico. Tudo e todos é uma ameaça para ele. E por isso mesmo ele assassina, mata pessoas da sua própria família, sua esposa. Porque ele está paranoico, ele está doidão. Agora você veja bem, se Jesus estivesse de fato em busca do trono de Herodes, tudo bem, mas só que não. Veja que Jesus não provoca em si perseguição. Ele não provoca Herodes para perseguir ele. Eu vou tomar seu trono. Não. Ela acontece por causa de quem ele é. E isso incomoda os poderosos e o inferno. Incomoda mesmo. Incomoda porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E tudo que não for nessa linha sempre vai ser incomodado. Sempre, sempre. Aqui, uma coisa que a gente observa é que o bebê Jesus recapitula a história de Israel quando ele sai do Egito para a terra prometida. Lembra da história do povo de Israel que saiu quando Deus libertou eles do Egito para a terra prometida? Agora aqui é o contrário. Agora ele sai da terra de Israel, que o povo está na terra, que era a terra prometida, e vai para o Egito. Antes, o povo de Deus foge do Egito. Agora Deus envia o seu filho para o Egito. Antes o Egito é lugar de perseguição, escravidão, sofrimento. Agora o Egito é lugar de proteção. Você veja como que é as coisas. Tá bom? Então perseguição vai acontecer sempre com aquele que é de Jesus. Faz parte. E livramento também é outro reverso dessa moeda. Nem só de perseguição vive o povo de Deus, mas também de livramento, tá bom? Veja que Deus avisa José do perigo e para ele fugir para o Egito. Depois Deus avisa José para retornar, porque Herodes havia morrido. Essa é a história do povo de Deus, é a história que, se você pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história do povo de Deus, é marcada por isso, por perseguição e livramento. Perseguição e livramento, livramento e perseguição. É mais ou menos como diz o livro também de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Em momentos na nossa vida, a gente está sendo perseguido. Em outros momentos, a gente está tendo salvação, está tendo livramentos. E essa é a história do povo de Deus, tá bom? Eu quero que você saiba disso, porque é muito importante nesse momento a gente saber disso. Assim é a história da redenção. Ela é feita desse binômio: perseguição, livramento. Livramento, perseguição, tá bom? Quando a gente lê Jeremias 31, do verso 15, acho que o 16 ou 17, Jeremias fala de Raquel, que chora pelos filhos indo para o cativeiro. E o povo é perseguido e sofre nas mãos dos ímpios babilônicos. Mas depois vem a promessa de que o choro vai cessar, porque a salvação virá, o livramento virá, e o povo vai retornar do cativeiro. Inclusive, esse texto é usado no massacre dos inocentes. Tá bom? Então você veja bem, Jesus disse
que perseguições aconteceria com seus seguidores. Ele disse: o discípulo não é maior do que o seu mestre. Nós, não se esqueça, nós somos filhos dessa história de perseguição e livramento. De livramento e de perseguição. Saiba disso, nunca se esqueça disso, tá bom? E aqui eu queria fazer um esclarecimento muito importante, principalmente por causa daquilo que está acontecendo agora, nesse momento no Brasil. Eu estou gravando isso aqui hoje é dia 8 de outubro de 2021. A situação está muito, muito, muito complicada no Brasil por causa desse negócio de perseguição, ódio, a questão política e tudo mais. Está muito difícil. Tem gente indo embora do país por causa dessas coisas. E um esclarecimento aqui. Perseguição tem a ver só com Jesus, não por outras coisas, tá bom? E aqui eu quero ler um texto do apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 4, do verso 12 ao 19. Pelo amor de Deus, guarde esse texto muito, muito na sua vida, no seu coração, na sua mente. Esse texto, inclusive, tem que ser lido lá no Congresso Nacional, tá bom? Os deputados evangélicos deviam ler isso daqui. E os pastores nos púlpitos das igrejas. Mas eu vou ler para você. Vamos lá. 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Assim diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para provar-vos. Tá bom? Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É normal, faz parte, eu já disse para você. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Veja só, se você sofre perseguição porque é de Jesus, você está participando juntamente com o sofrimento que Jesus também sofreu. Você é um coparticipante. Para que também você participe na revelação de sua glória. Vós alegreis exultando. Então você está sofrendo, mas fique sabendo, tem glória depois. Ele continua no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo você está sofrendo perseguição. Aí no verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios dos outros. Tá bom? Mas se você sofre como alguém que é seguidor de Jesus, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Então, tem gente aí falando muito de perseguição e sofrimento, e dizendo que a igreja de Jesus está sendo perseguida e tudo mais. Cuidado com esse papo, hein? Cuidado com esse papo, hein? Por quê? Por quem? Qual é o motivo? Tem a ver com o evangelho de Jesus mesmo? Com a mensagem do evangelho? Está perseguindo por causa de Jesus mesmo? Ou porque estão se metendo em coisas onde não devem, fazendo coisas que não devem? Muito cuidado, meu querido, tá bom? Prosseguindo. Quem aprende que viver com Jesus significa perseguição e livramento, precisa estar atento e obediente à voz de Deus. É o que diz o verso 14 e 21 do texto que a gente leu aí de Mateus, tá bom? Veja lá que o texto diz que José partiu para o Egito e depois José regressou do Egito. São verbos, ações. Você está entendendo? Então, quando a gente pode ter momentos de perseguição, problemas dessa natureza e tudo mais, e a nossa vida pode estar sujeita a perseguição e livramento, a gente tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com a gente. Veja só, diante do perigo que eu não sei, eu posso não saber o que pode estar acontecendo comigo, alguma cilada, alguma coisa, Deus me avisa, Deus fala comigo. Só
tenho que obedecê-lo. Porque tem gente que Deus fala com ele, mas ele não obedece. Aí complica, não é? José obedeceu, pegou a Maria, a criança, e foi para o Egito. Assim que Herodes morreu, ele foi avisado, ele retornou. Então, meu querido, obedeça a Deus, assim que o Espírito falar no seu coração, tá bom? Deus pode estar livrando você de perseguições, de morte, de muita coisa horrível que pode acontecer com a sua vida e com os outros que estão com você. Duas coisas importantes para terminar. A primeira, obedeça à voz de Deus, mesmo que às vezes ela pareça contradições. Lembra que eu já comentei? O Egito foi lugar, no passado, foi um lugar de perseguição, de sofrimento do povo de Deus. Agora é um local de proteção, de livramento. E Deus manda José pegar Maria e o menino e ir para lá. Então, às vezes parece que a gente não entende. Poxa, mas Deus está mandando fazer isso, mas isso é uma contradição. Aí entra a segunda coisa. Pare de questionar os caminhos de Deus. Obedeça mais. Por que isso? Por que aquilo? Pare de fazer perguntas para Deus. Você acha que você sabe mais que Deus? Tá bom? Havia judeus no Egito nessa época. Seria bem-vindo a ida deles para lá. Além do que, conforme diz o próprio Mateus, a ida do menino Jesus, do bebê Jesus para o Egito, cumpriria profecias, conforme Oséias 11:1. Então, meu amado, pelo amor de Deus, não fique aí duvidando da palavra que Deus está falando com você, no seu coração. Você pode dizer, nossa, mas é uma contradição isso aqui que Deus está. Saiba, o Evangelho de Jesus é loucura, é contradição. O Evangelho de Jesus é paradoxo. É paradoxal a mensagem do Evangelho. É só ler as bem-aventuranças lá para você ver. Se aquilo lá, o que tem a ver uma coisa com a outra. Parece loucura mesmo. Paulo já disse em Coríntios que o Evangelho é loucura, é loucura, é loucura, é loucura. Você está entendendo? Tá bom? Então, veja bem, conforme a gente viu nessa mensagem aqui, nem sempre quem tem Jesus pode dizer, não vai acontecer nada. Pode acontecer sim, e a gente sabe que já aconteceu. Então, mesmo com Jesus, às vezes a gente precisa fugir. A gente precisa ouvir Deus falar para nos livrar de coisas bem piores. Tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo e assistindo essa mensagem. Porque às vezes as pessoas acham porque tem Jesus, nada de mal vai acontecer e fica citando promessas e isso e aquilo. Mas a gente sabe que elas acontecem. Tanto que é assim que Deus avisa José para pegar a criança e levar, porque senão a criança iria morrer. Herodes mataria o menino Jesus. Então, que Deus nos ajude a dar entendimento para nós, que o Espírito Santo nos dê entendimento, que a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer, porque em certos momentos eles são perigosos, a gente pode ser afetado, a gente pode se machucar, a gente pode sofrer o dano, a gente pode perder a nossa vida. E que o Espírito Santo nos ajude a ouvir a voz de Deus, que a gente esteja aberto à voz de Deus para ter livramento, para ter a bênção de Deus, de fugir dessa situação. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos mais uma vez o nosso programa Jesus, a sua única solução. Tá bom? Inscreva aí no canal Sérgio S. Bento e deixe o seu comentário. Beijão, Deus te abençoe e que você saiba dessa palavra. Mesmo com Jesus, às vezes a gente tem que fugir. Tchau.